E voltamos, pessoal, com mais um ano aqui no canal Brasileirices. E a gente vai voltar da melhor forma possível, que é lendo literatura brasileira. Eu sempre volto aqui no começo do semestre com a leitura de um conto, uma crônica ou um poema da nossa literatura. Então hoje eu estou aqui com uma crônica de um grande escritor brasileiro. Vamos lá? Hoje nós vamos ler uma crônica muito conhecida do autor Rubem Braga. Rubem Braga é um autor muito conhecido por suas crônicas. Ele é um dos maiores cronistas do país. Faleceu em 1990 e nasceu em 1913 no estado do Espírito Santo. Coincidência que é um estado que eu acabei de visitar agora nas férias. E, enfim, um autor que foi muito importante para a nossa literatura, um autor muito importante principalmente para esse gênero de crônicas, que é um gênero literário fundamental para a literatura brasileira e que desde muito cedo já escrevia. Então vamos lá com a crônica A Borboleta Amarela, publicada em 1952. Bora! Era uma borboleta. Passou roçando em meus cabelos e no primeiro instante pensei que fosse uma bruxa ou qualquer outro desses insetos que fazem vida urbana. Mas como olhasse, vi que era uma borboleta amarela. Lembrando que bruxa é um inseto, não é talvez o que você esteja pensando. Pode escrever aí no Google Imagens, bruxa inseto, é um tipo de mariposa. Era na esquina de Graça Aranha com Araújo Porto Alegre, lá no Rio de Janeiro. Ela borboleteava junto ao mármore negro do Grande Ponto. Depois desceu, passando em face das vitrinas de conservas e uísques. Eu vinha na mesma direção. Logo estávamos de frente à ABI, a Associação Brasileira de Imprensa. Lembrando que Rubem era jornalista. Entrou um instante no hall, entre duas colunas. Seria um jornalista? Pensei com certo tédio. Mas logo saiu e subiu mais alto, acima das colunas, até o travertino encardido. Na Rua México, eu tive de esperar que o sinal abrisse. Ela tocou fagueira, carinhosamente, para o outro lado, indiferente aos carros que passavam roncando sob suas leves asas. Fiquei a olhá-la, tão amarela e tão contente da vida, de onde vinha, aonde iria. Fora trazida pelo vento das ilhas ou descera no seu voo sassaricante e leve da floresta da Tijuca ou de algum morro. Que a gente tem uma descrição bem legal do Rio de Janeiro, né? Para quem conhece o Rio de Janeiro, essas ruas do centro, a floresta, é um passeio bem bonito da borboleta por esses lugares. Sassaricante, gente, é essa ideia de uma dança meio rebolada, um movimento com o corpo de uma forma bem animada, assim. Então a borboleta tá ali passando. Talvez o de São Bento? Onde estaria uma hora antes? Qual sua idade? Nada sei de borboletas. Nascera acaso no jardim do Ministério da Educação? Não. O Burle Marx faz bons jardins, mas creio que ainda não os faz com borboletas, o que, aliás, é uma boa ideia. Burle Marx foi um grande artista e paisagista brasileiro, por isso aqui a referência a ele. Quando eu o mandar fazer os jardins de meu palácio, direi: Burle, aqui sobre esses manacás, quero uma borboleta amarela. Mas o sinal abriu e atravessei a rua correndo, pois já ia perdendo de vista a minha borboleta. A minha borboleta. Isso, que agora eu disse sem querer, era o que eu sentia naquele instante. A borboleta era minha.
como se fosse meu cão ou minha amada de vestido amarelo que estivesse atravessando a rua na minha frente e eu devesse segui-la. Reparei que nenhum transeunte, nenhum pedestre olhava a borboleta. Eles passavam devagar ou depressa, vendo vagamente outras coisas, as casas, os veículos, ou se vendo. Só eu vira a borboleta e a seguia com meu passo fiel. Naquele ângulo há um jardinzinho atrás da Biblioteca Nacional. Ela passou entre os ramos de acácia e de uma árvore sem folhas, talvez um flamboyant. Havia naquela hora um casal de namorados pobres em um banco e 2 ou 3 sujeitos espalhados pelos outros bancos, dos quais uns são de pedra, outros de madeira, sendo que estes são pintados de azul e branco. Notei isso pela primeira vez, aliás, naquele instante. Eu, que sempre passo por ali, é que minha borboleta amarela se tornava sensível às cores. Ela borboleteou um instante entre o casal de namorados, depois passou quase junto da cabeça de um mulato magro, sem gravata, que descansava num banco, e seguiu em direção à avenida. Amanhã eu conto mais. Adoro que aqui o Rubem criou esse verbo, né? Borboletear. Um verbo fundamental aqui para a gente entender esse movimento da borboleta. Essa foi a primeira crônica publicada e logo em seguida o Rubem voltou em outra edição do jornal com a continuação da história. Então vamos à segunda parte. Eu ontem parei minha crônica no meio da história da borboleta que vinha pela rua Araújo, Porto Alegre. Parei no instante em que ela começava a navegar pelo oitão da Biblioteca Nacional. Oitão, uma palavra bonita. Usa-se muito no Recife. Lá todo mundo diz no oitão da Igreja de São José, no oitão do Teatro Santa Isabel. Aqui, no Rio de Janeiro, a gente diz do lado. Dá no mesmo, porém, oitão é mais bonito. Oitão, torreão. Falei em torreão porque no ângulo da biblioteca há uma coisa que deve ser o que se chama um torreão. A borboleta subiu um pouco por fora do torreão. Por um instante, acreditei que ela fosse voltar, mas continuou ao longo da parede. Em certo momento, desceu até perto da minha cabeça, como se quisesse assegurar-se de que eu a seguia, como se me quisesse dizer, estou aqui. Logo subiu novamente, foi subindo até ficar em face de um leão. Sim, há uma cabeça de leão, aliás, há várias, cada uma com uma espécie de argola na boca, na biblioteca. A pequenina borboleta amarela passou junto ao focinho da fera, aparentemente sem o menor susto. Minha intrépida, sem medo, né? Intrépido, algo sem medo. Minha intrépida, pequenina, vibrante borboleta amarela. Pensei eu. Que fazes aqui sozinha, longe de tuas irmãs, que talvez estejam agora mesmo adejando um bando álacre na beira de um regato entre moitas amigas? Essa parte aqui a gente tem uma imagem de borboletas voando, alegres, em grupo, perto de um pequeno rio, entre uma vegetação amiga. É uma cena de paz, de harmonia com a natureza, que traz um contraste importante com esse cenário bastante urbano da crônica, né, das ruas ali no centro do Rio de Janeiro. E aonde vais sobre o cimento e o asfalto, nessa hora em que já começa a escurecer, ó tola, ó tonta, ó querida, pequena borboleta amarela? Vieste talvez de Goiás, escondida dentro de algum avião, saíste do calabouço, olhaste pela primeira vez o mar, depois... Mas um amigo me bateu nas costas, me perguntou, como vai, bichão? O que é que você tá vendo por aí?
Levei um grande susto e tive vergonha de dizer que estava olhando uma borboleta. Ele poderia chegar em casa e dizer: encontrei hoje o Rubem na cidade, parecia que estava caçando borboleta. Lembrei de uma história de Lúcio Cardoso, um escritor e dramaturgo brasileiro, que trabalhava na Agência Nacional. Um dia acordou cedo para ir trabalhar. Não estava se sentindo muito bem. Chegou a se vestir, descer, andar um pouco junto da lagoa, a Lagoa Rodrigo de Freitas, muito provavelmente, lá no Rio também, esperando condução. Depois viu que não estava mesmo bem. Resolveu voltar para casa, telefonou para um colega, explicou que estava gripado, até chegou a se vestir para ir trabalhar, mas estava um dia feio, com um vento ruim, ficou com medo de piorar. E demorou um pouco no bate-papo. Falou desse vento, você sabe, era o noroeste, que arrasta muita folha seca. Com certeza mais tarde vai chover, etc, etc. Quando o chefe do Lúcio perguntou por ele, o outro disse: ah, o Lúcio hoje não vem não. Ele telefonou, disse que até saiu de casa, mas no caminho encontrou uma folha seca, de maneira que ele não pode vir. E voltou para casa. Foi a história que lembrei naquele instante. Por que não confessar? Tive certa vergonha de minha borboleta amarela. Mas enquanto eu trocava algumas palavras com um amigo, procurando despachá-lo, procurando mandá-lo embora, eu ainda vigiava a minha borboleta. O amigo foi-se. Por um instante, julguei, aflito, que tivesse perdido a borboleta de vista. Não. De maneira que vocês tenham paciência. Na outra crônica, vai ter mais história de borboleta. E assim encerramos a segunda parte dessa crônica. E a terceira veio depois, em outra edição do jornal. Vamos à terceira parte. Mas, como eu ia dizendo, a borboleta chegou à esquina de Araújo, Porto Alegre, com a Avenida Rio Branco, dobrou à esquerda, como quem vai entrar na Biblioteca Nacional pela escada do lado, e chegou até perto da estátua de uma senhora nua que ali existe. Voltou, subiu até mais além da copa das árvores que há na esquina e se perdeu. Copa da árvore é aquela parte de cima da árvore, né? Está claro que esta é a minha maneira de dizer as coisas. Na verdade, ela não se perdeu. Eu é que a perdi de vista. Era muito pequena e assim, no alto, contra a luz do céu esbranquiçado da tardinha, não era fácil vê-la. Cuidei um instante que atravessava a avenida em direção à estátua de Chopin, mas o que eu vi era apenas um pedaço de papel jogado de não sei onde. Essa falsa pista foi que me fez perder a borboleta. Quando atravessei a avenida, ainda a procurava no ar, quase sem esperança. Junto à estátua de Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, o segundo presidente da República do Brasil, lá tem uma estátua dele. Então, junto à estátua de Floriano, dezenas de rolinhas, uma ave, um passarinho, comiam farelo que alguém todos os dias joga ali. Em outras horas, além de rolinhas, juntam-se também ali pombos, esses grandes, de reflexos verdes e roxos no papo e alguns pardais. Mas naquele momento havia apenas rolinhas. Deus sabe que horários têm esses bichos do céu. Sentei-me num banco, fiquei a ver as rolinhas. Ocupação ou vagabundagem sempre doce, a que me dedico todo dia uns 15 minutos. Dirás, leitor, que esse quarto de hora poderia ser mais bem aproveitado. Mas eu já não quero aproveitar nada. Ou melhor, aproveito, no meio desta cidade pecaminosa e aflita, a visão das rolinhas, que me faz um vago bem ao coração. Eu poderia contar que uma delas pousou na cruz de Anchieta. Seria bonito, mas não seria verdade.
que algum dia deve ter pousado. Isso deve, elas pousam em toda parte, mas eu não vi. O que digo e vi foi que uma pousou na ponta do Trabuco de Caramuru. Uma explicação breve aqui, né, gente? O trabuco é uma árvore, uma arma antiga, um pequeno canhão, vamos dizer assim, que faz parte de um monumento lá no Rio, onde Caramuru, que é o nome indígena dado a Diogo Álvares Correio, um náufrago português que se tornou uma figura importante na história da colonização do Brasil, aqui é representado junto a outras figuras que simbolizam a diversidade do povo brasileiro. Todos esses cenários e essas estátuas descritas existem, estão lá no centro do Rio. Se você conhece, pode visualizar melhor e também fica um convite para conhecer. Falta de respeito, pensei. Não sabes, rolinha vagabunda, cor de tabaco lavado, que esse é o pai do fogo, o filho do trovão? Né? Esse cor de tabaco seria um marrom bem claro. E aqui o nome Caramuru significa homem de fogo ou aquele que vem de fogo. Então, por isso, essa referência, pai do fogo, filho do trovão. Mas essa conversa de rolinha, vocês compreendem, é para disfarçar meu desaponto pelo sumiço da borboleta amarela. Afinal, arrastei o desprevenido leitor ao longo de 3 crônicas, de nariz no ar, atrás de uma borboleta amarela. Cheguei a receber telefonemas. Eu só quero saber o que vai acontecer com essa borboleta. Havia no círculo de pessoas íntimas uma certa expectativa, como se uma borboleta amarela pudesse promover grandes proezas no centro urbano. Pois eu decepciono a todos. Eu morro, mas não falto à verdade. Minha borboleta amarela sumiu. Ergui-me do banco, olhei o relógio, saí depressa, fui trabalhar, providenciar, telefonar. Adeus, pequenina borboleta amarela. Dessa vez, gente, a minha leitura foi mais com algumas interrupções e explicações. Me falem se vocês gostam desse formato ou se vocês preferem que eu faça a leitura direta, sem explicações e interrupções. Mas achei legal testar esse novo formato aqui com vocês para trazer algumas referências. Eu adoro essa crônica porque eu acho que ela é exatamente a expressão e o ideal e o objetivo que é uma crônica, que é essa ideia de trazer algo extraordinário e impactante e diferente e que tire você da sua zona de conforto, que gere reflexões dentro de um cotidiano, de uma rotina, de algo que é aparentemente normal. Acho que essa é a ideia, né? De você estar seguindo sua vida num piloto automático e, de repente, uma simples borboleta amarela se transforma num símbolo nessa crônica, né? Tira você daquele lugar, coloca você para refletir e de olhar o simples e básico do cotidiano e também um chamado da natureza para a grande cidade, para um centro urbano, para um centro histórico cheio de concreto. Espero que vocês tenham gostado. Essa crônica, ela foi lida no Clube de Literatura Brasileira do ano passado. Foi um dos textos que a gente trabalhou. Quero te contar que no nosso clubinho, que acontece sempre na primeira sexta-feira do mês, de todos os meses, a gente sempre lê textos bem curtos, contos, crônicas e também poemas, sempre de leituras curtas, de poucas páginas. E a gente faz uma discussão muito gostosa com um grupo de estrangeiros que falam português. Sempre trazem debates interessantes, opiniões interessantes. Então é um clube de conversação que usa a literatura brasileira para conversar, para se conectar, para opinar. E se você quiser fazer parte desse clube, e além de, obviamente, conhecer ainda mais a nossa riquíssima e vastíssima literatura nacional, você também vai poder praticar muito seu português, se conectar mais com a nossa cultura. E nós estamos com vagas abertas
para o primeiro semestre de 2026. Cada semestre a gente trabalha 5 textos, um por mês, dessa vez a partir de fevereiro. E, como eu disse, sempre na primeira sexta-feira do mês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vocês encontram mais informações da programação, das inscrições, no site www.brasileirices.com/literatura. Espero vocês lá. É um ambiente muito acolhedor. Adoro fazer parte desse projeto. Esse projeto é também uma realização pessoal para mim. A gente tem um grupo muito legal. Todo mundo ouve, respeita, opina, traz ideias novas que de repente ninguém nunca pensou. Então, se você estiver considerando esse ano ler mais e conhecer mais da nossa literatura, fica o convite super aberto para vocês. A gente se vê lá no clube, então. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!